A grande bomba do mangá de One Piece na última semana foi a introdução dos tais Cavaleiros de Deus, que são os soldados que guardam a Terra Sagrada de Marijoa, e a identidade do principal desses cavaleiros seria esse, o irmão gêmeo, ou quem sabe, um clone do Shanks oculto, ou talvez o Gildarts de Fairy Tail seria melhor, né? Essa é velha pra quem lembra. Ou melhor, quem sabe o próprio Higuma voltando pra se vingar. A silhueta deles dois até que se parecem um pouco, não é verdade? E se tem uma coisa que conecta ainda mais o Shanks a essa história toda é quando a gente percebe, é quando a gente nota a sua aparência no mangá Romance Dawn, o mangá que veio antes, né, o mangá que precede o mangá de One Piece, publicado também pelo próprio Ishiro Oda. Dá pra gente reparar nessas espirais ali compondo a sua capa. E quando a gente volta na imagem desses cavaleiros sagrados, eles são ilustrados exatamente com essas espirais ao fundo. Será que foi uma coincidência? Acho que não! De todo modo, eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão sobre essas silhuetas e sobre o Shanks em si nesse vídeo e aproveitar para falar um pouco também, principalmente sobre o avanço do exército revolucionário, que vai ser justamente o grupo de personagens que vai enfrentar o governo mundial diretamente, né? Então esses 9 cavaleiros sagrados que a gente foi apresentado nesse capítulo vão ser exatamente os antagonistas. Vocês devem ter reparado que tem alguma coisa diferente aqui no cenário, eu não sei o que que é. Acho que é a iluminação, talvez, aqui, né? Mas tá um pouco diferente, provavelmente vocês estão na dúvida, mas vocês não viram ainda o que exatamente tá estranho. Mas enfim, galera, que jeito melhor de começar a semana se não com um videozinho de One Piece. Então, se você ficou empolgado e ficou curioso, lembra de conferir a sua inscrição no canal e de balançar o sino de Marineford pra sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece aqui no canal e já poder vir correndo assistir assim que o vídeo for lançado, beleza? Vamos lá então, galera. Toda essa discussão sobre essa possibilidade de existir, quem sabe, um irmão gêmeo oculto do Shanks que vai assumir todas as posições malignas ou duvidáveis ou eticamente ou moralmente questionáveis do personagem, por mais que a gente inclusive tenha levantado, né, várias das hipóteses que fortalecem um pouco dessa ideia no review do último capítulo, quando você parar pra pensar, eu acho que é muito difícil de realmente isso acontecer na história, sabe? Seria muito difícil do Oda ele optar por essa saída, justamente pelo ponto central que eu levantei no review do capítulo, pelo Shanks ele não ser um personagem tão simples como a gente pensava. Ele a princípio aparece na história como aquele salvador, o herói do protagonista, né, o símbolo do exemplo máximo da pirataria pro Luffy, mas depois a gente começa a questionar de algumas coisas dele, né? A gente vê ele conversando com os Gorosei, por exemplo. Depois a gente começa a desconfiar que toda essa jornada da fruta da borracha, por exemplo, indo até o Luffy, talvez não tenha sido 100% coincidência assim, né? Ele estar com a fruta da borracha ali no East Blue. E é justamente isso, e foi isso que eu trouxe no meu review, é justamente esses questionamentos que fazem do personagem ser tão rico, faz com que ele tenha mais do que uma camada, faz com que ele seja um personagem complexo, que a gente tenha que se perguntar qual é realmente a dele, né, no fim das contas. E é isso que faz dele ser tão interessante. E se o Oda ele optasse por dizer não, existe um Shanks 100% bom, que é aquele que a gente conheceu no começo da história, e do outro lado tem um outro Shanks completamente maligno e que vai assumir todos os podres ou posições meramente questionáveis do personagem, cara, quando você parar pra pensar, por mais que as evidências pareçam ali, né, impressionar a gente no primeiro momento, não vai rolar, vamos ser sinceros, né? Mas ainda existem algumas outras possibilidades. Quem sabe o próprio Shanks não tenha sido clonado pelo governo mundial, mais especificamente pelo Dr. Vegapunk. A gente viu que ele foi capaz de não só criar clones dele próprio, que ele os nomeou de satélites, mas ele também foi capaz de clonar usando o DNA dos Chichibukais, os próprios Chichibukais, pelo menos os do primeiro grupo, né, que a gente conhece pré-time skip. A gente ainda tá esperando pra ver se os outros Chichibukais que aparecem depois ainda vão ter os seus clones também ali sendo mostrados, né? Só que isso abriu o precedente pro Vegapunk, quem sabe, ter clonado vários outros personagens, incluindo vários da antiga era. Quem sabe o próprio Roger, quem sabe o próprio Barba Branca,
o Ace ou quem sabe até os próprios imperadores. E entra então a possibilidade aqui, né? Surge então a possibilidade de pelo menos um deles ser o próprio Shanks. Então sim, eu acho que tá minimamente condizente com o que a gente já vem tendo nesse último arco de Egghead, dessa discussão da possibilidade de clonagem vindo a partir da ciência do Vegapunk. Faria total sentido a gente imaginar também um clone do Shanks ali assumindo a posição de alguém, de um cavaleiro que vai defender, né, a Terra Sagrada de Marijoa junto de outras figuras, enfim. Algumas pessoas inclusive levantaram a possibilidade daquele na verdade ser um clone completo do bando do Shanks, o que eu fiquei pensando, cara, até seria engraçado, mas eu acho que tiraria muito foco do bando do Shanks especificamente, sabe? Porque é um bando em que a gente ainda precisa ver eles lutando, a gente precisa ver eles em ação, e se a gente tivesse um grupo de clones do bando do Shanks, tiraria um pouco do foco da gente querer ver eles lutando e depois ainda ver, ficaria um pouco redundante no fim das contas e eu não acho que ia colar muito bem. Mas não só isso foi executado pelo próprio Dr. Vegapunk tendo criado os seus satélites, cada um com um traço da sua personalidade, cada um com uma aparência diferente, mas também foi levantada inclusive a possibilidade do próprio Rei do Mundo, Imu-sama, também ter feito exatamente a mesma coisa com os Gorosei, as 5 estrelas anciãs podendo ser os seus satélites, com traços da sua personalidade, mas ainda assim obedecendo a ele próprio, pelo menos até segunda ordem, né? Sempre existe a possibilidade de um deles acabar te traindo, como a gente viu com o caso do Vegapunk, mas é uma possibilidade que continua também bastante viável. Agora, a terceira possibilidade seria aquela silhueta se tratar do próprio Shanks. Isso porque a gente viu com as informações que a gente teve no filme Red como o Shanks ele foi sugerido como alguém que faria parte de uma das nobres famílias que vivem na Terra Sagrada de Marijoa, e com ele tendo um sangue real, faria sentido que ele próprio também defendesse a Terra Sagrada de Marijoa com alguns dos seus subordinados ali, que seriam as outras silhuetas que a gente vê nesse último capítulo. Só que eu acho também muito difícil da gente ter isso sendo comprovado, porque o Shanks ele vai até Marijoa em segredo, ele usa aquele sobretudo, aquela capa, na verdade, completa ali dele protegendo o seu rosto, porque ele foi até a Terra Sagrada em segredo. E quando a gente vê, por exemplo, os 9 cavaleiros sagrados, os cavaleiros de Deus ali, não parece que eles são figuras que defendem a Terra Sagrada de Marijoa também em segredo. Não parece que eles escondem as suas imagens, os seus rostos, por exemplo, né, as suas aparências. Então, se a gente for levar isso em conta, ficaria um pouco difícil da gente associar o Shanks como sendo de fato o líder desse grupo, né, de soldados ali, de guardiões da Terra Sagrada. Também acho muito difícil. Então, mais uma vez, eu levanto aquela possibilidade das estátuas localizadas na entrada de Marijoa, pelo menos ali na escadaria que dá acesso às partes mais altas da Terra Sagrada de Marijoa, que muita gente teorizou na época sobre aquilo, né, sobre aquelas estátuas, sobre, quem sabe, aquelas terem sido estátuas de pessoas que foram petrificadas por um antigo usuário da fruta da boa Hancock. Só que quando a gente para analisar um pouco mais a fundo a aparência daquelas estátuas, elas não estão com reações de pessoas típicas que foram transformadas em pedra a partir, né, da sensação, a partir da emoção de atração da fruta da boa Hancock. Então fica também descartado um pouco dessa possibilidade, mas quem sabe aquelas estátuas também não têm vida de alguma forma, né? Não podem ser manipuladas, não poderiam servir como soldados, assim como a gente viu, por exemplo, né, no último filme de Harry Potter, por exemplo, as estátuas ali da escola também entrando em combate. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar também é que no capítulo anterior a esse, a gente teve a introdução de vários outros membros do Exército Revolucionário, alguns personagens menores ali do grupo, mas ainda assim que vão ter algum papel, pelo menos, né, nessa etapa final da história de One Piece. E no capítulo seguinte, a gente tendo a introdução desses tais 9 Cavaleiros de Deus, a gente não tem como não juntar uma coisa com a outra. Faria muito sentido a gente pensar que esses tais Cavaleiros Sagrados seriam exatamente
exatamente os oponentes daqueles a quem a gente foi introduzido no capítulo anterior, que seriam vários outros membros do Exército Revolucionário, o que colocaria um pouco em dúvida ali, né, o nível desses tais cavaleiros, se eles seriam assim tão poderosos ou não. Inclusive, a gente também teve a volta da CP9 nesse capítulo para ainda somar mais gente que vai levar porrada do Exército Revolucionário. Mas enfim, quando se trata dos oponentes finais nessa saga final, né, muita gente tenta fazer os possíveis matchups de quem vai lutar contra quem, e eu também tenho os meus palpites. Por exemplo, eu acredito muito que a gente vai ver uma luta do Luffy e do Sabo contra o Akainu. Agora, eu só não sei quem daria o golpe final, se seria o Luffy ou o Sabo, por exemplo, né? Muita gente acredita no Sabo, e eu acho que tem sim uma forte chance disso acontecer, mas ao mesmo tempo eu acho, é muito difícil, na verdade, em One Piece, o Oda ele dar um protagonismo como esse para alguém que não seja o próprio Luffy, né? O Luffy foi quem viu o irmão dele ser morto na frente dele pelo próprio Akainu, então faria sentido também a gente ver o Luffy ele finalizando o Akainu, mas caso seja o Sabo, tá tranquilo, o Luffy ainda tem mais gente para que ele possa dar porrada. A gente poderia, por exemplo, ver o Luffy se aliando ao Barba Negra, mesmo que não intencionalmente, para que eles dois consigam derrotar Imu-sama, ambos Sol e Lua enfrentando a Kaguya de One Piece. Seria algo muito lindo de se ver, super acredito que isso possa vir a acontecer, principalmente para que depois a gente finalmente tenha a batalha final do Luffy contra o próprio Barba Negra disputando pelo título de Rei dos Piratas. A gente poderia ver também os comandantes do Exército Revolucionário enfrentando os Gorosei diretamente, afinal, o Exército Revolucionário ele está lá para enfrentar o governo mundial diretamente, então faria sentido a gente pensar nessa possibilidade, a não ser que a gente considere uma outra exceção, que seria o Gorosei careca, né, que esse sim, pelo visto, tem que ser derrotado pelo Zoro em algum momento. A gente poderia abrir essa exceção. Mas quem, por exemplo, o Dragon enfrentaria nessa história toda é a principal pergunta, galera. E o Dragon pode não só ter que lidar com o líder desse grupo de cavaleiros sagrados que a gente vê, a silhueta nesse último capítulo, mas ele pode também ter que derrotar o comandante-chefe do governo mundial, Kong. Esse que foi o cara, galera, que foi o almirante de frota na era do Roger, e por mais que ele não esteja no auge como era antigamente, ainda assim ele tendo assumido a posição de almirante de frota já faz com que ele tenha um nível ali para que ele seja um desafio direto para o próprio Dragon. Vai ser uma disputa interessante, principalmente quando a gente para pensar no nome do Kong, né? O Kong enfrentando o Monkey de Dragon, dois primatas se enfrentando nos seus nomes, e inclusive, né, com a possibilidade que eu já disse aqui pra vocês do Kong, quem sabe sendo da família Monkey também, deixa essa parte aí, quem sabe, né, um dia. Mas ele tendo a fruta da Zoan lendária do Sun Wukong, justamente a fruta do Rei Macaco na mitologia chinesa, na história da Jornada ao Oeste. Enfim, seria muito interessante se a gente visse, né, o Dragon enfrentando, quem sabe, um suposto serafim do Shanks, mas ao mesmo tempo eu não descarto a possibilidade da gente ver, por exemplo, o Dragon enfrentando esse cara que foi o ex-almirante de frota na Marinha, Kong. Vamos ver. Agora eu quero ler a teoria de vocês aí nos comentários, e se você não assistiu ainda o meu review do capítulo de One Piece, ele vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, ou você pode assistir esse outro vídeo de One Piece sobre o episódio do Zoro contra o King, beleza? Até a próxima, tchau!